Meus amados, eu gostaria de chamar aqui o Pastor Lucas. Pastor Lucas! Olha só, Pastor Lucas! Oi, não, senhor, Ah, amado, tá bem? tudo bom, graças a Deus. Tá me ouvindo bem aí? Estou sim, estou. Ah, glória a Deus. É que eu tô preocupado que hoje está chovendo muito aqui. Tava, né? Agora parou. Meu amado, está com 3 casacos aí, é isso? Tá bem frio aqui. É, Aqui aqui tá. começou. Aqui começou, amado, o frio. O vento do inverno começou, já está começando a usar casaco. Começou aqui. Meu querido, Ok. sem tomar muito do seu tempo, pedir uma oração sobre o Senhor. Sobre o Amém, Senhor. amém. Muito Amém. obrigado, Pai, o Senhor trazer agora para nós o pastor Lucas. Muito obrigado, Senhor, e que ele venha agora desvendar para nós o segredo do teu coração, que a gente Amém. venha entender os seus mistérios, Senhor, seus mistérios sagrados, seus mistérios alegres, seus mistérios de só esperança para todos nós. Ajuda-nos a entender quem é o Senhor através do teu reino, através da tua personalidade. Em Amém. nome de Jesus, obrigado. Pedimos que agora a tua mão seja sobre o pastor Lucas e unja ele, então, para esse propósito de pregar aqui para nós, Pai. Muito obrigado Amém. pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Lucas, hoje só tem 30 minutos. Até a Amém. próxima. Glória a Deus. Som. Então, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui tem uma lista dos irmãos, né? Eu deixo o computadorzinho aqui do lado para poder conseguir falar o nome de todo mundo, né? Porque a gente gosta de ser acariciado, né? Com um olar, com uma paz, né? Então, Rosana Roeg, Catiúcia Rayal, Ezequiel, né? Todos os irmãos, Lara Pereira, Ana Lúcia Carneiro. E eu sempre falo, ó, se eu esquecer de algum, não é de propósito, não. Às vezes é só desatenção mesmo, tá? Ou então, Evandro. Deus que abençoe a todos. Amém, irmãos? Deixa eu ver se tem mais algum aqui embaixo. A Lúcia Carneiro, Luana, a irmã Gislaine. Amém? Paz, Senhor Jesus, a todos, né? Célia Lima. Eu vi aqui a irmã, uma irmã do Ciné, eu vi também. Não sei se ela está aqui hoje. Tá bom? Deus que abençoe a todos. Se eu esqueci algum, me perdoa. Estou passando a listinha aqui do chat, tá? Do YouTube. Então, a paz, Senhor Jesus. Então, hoje, irmãos, nós tivemos aí o pastor Jones fazendo uma sessão nostalgia, né? Da caminhada dele, né? Eu fiz uma vez aqui uma sessão nostalgia da caminhada e é muito gostoso a gente olhar para trás e tentar reproduzir, né, no nosso coração como foi a nossa vida espiritual, né? E até Moisés fala, que é um dos salmos, né? Que foi feito por Moisés e está no livro dos Salmos, que fala: Senhor, ensina a contar nos nossos dias e a saber o quanto somos frágeis, né? E olhar para trás nesse sentido, não olhar para trás no sentido de querer retornar, porque aquela palavra que fala assim, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, mas é quando ele pensa em retornar, tá? É que nem o povo do Egito pensava em retornar. Não, olhar para trás quando você quer contar os seus dias para tirar alguma lição, ver alguma etapa que você passou muito rápido e não percebeu, é muito bom. É muito bom essa análise que o pastor Jones fez, né? E eu acho que até eu vou fazer uma também aqui, né? Mas eu vou pedir para Deus me guiar, porque eu tenho 40 anos, né? De caminhada cristã, não dá para falar numa live, né? Eu sei que dá para falar muita coisa que possa servir para os irmãos, né? Então, a live passada eu falei muito de batalha espiritual, e a minha vida foi assim. Eu sou como um menino de rua, né? Que teve que aprender a viver apanhando, né? Então, eu espiritualmente, enquanto muitas pessoas tiveram discipulado, né, na igreja, tinha uma equipe de discípulos, eu não tive tanto discipulado assim. Eu gostava de ouvir a palavra, aprender, mas eu era muito assim, altivo, assim, eu não gostava de ser controlado, né? Gostava de ser controlado, aí parecia que discipulado era uma forma de controle sobre a minha maneira de pensar, de viver, mas eu passei por muitos perigos, perigos mesmos, assim, sabe? O que eu chamo de perigo, irmãos? Eu gosto que as palavras, elas não virem caixa preta, né? Você fala uma palavra e ela vira caixa preta, você não sabe o que tem lá dentro, né? Caixa preta é um negócio que você não sabe. O que é perigo? O perigo é o mal que está no mundo. E qual é o perigo do mal, né? Por exemplo, numa guerra, está tendo uma guerra lá naquele país lá longe, né? Não vou falar aqui para também não dar.
problema na live. Está tendo uma guerra lá longe. Você fica sabendo as notícias. Então, os tiros e as bombas que estão caindo lá não tá atingindo você, né? Embora você fique triste pelas pessoas que estão sendo atingidas lá. Mas se fosse perto de você, você estaria correndo perigo. Agora, no mundo espiritual, o perigo, o que que é a bala, o que que é o canhão, o que que é a metralhadora, o que que é a faca, o que são as armas no mundo espiritual que pode nos atingir? Veja só, o mal, ele tenta nos matar. E para ele nos matar, ele precisa injetar o conteúdo dele em nós. Então, os perigos espirituais significam o quê? Por exemplo, você viver no meio de soberba. Se você absorver a soberba, você vai morrer espiritualmente, porque aquela bala da soberba atingiu o seu coração e passou a transformar você numa pessoa soberba. Entendeu? Então, qual é o perigo do mal? O perigo do mal é ele tornar você uma cópia dele. Então, como funciona um vírus? O vírus, ele entra dentro das células, ele se multiplica, destruindo as células do corpo e multiplicando em vírus. Então, você vai se transformando em vírus, vamos dizer assim, né? Então, o mal faz isso. Quando eu era garoto, a minha mãe falava assim, cuidado com as más companhias. Aí eu não entendi o que ele estava falando. Eu pensei que má companhia era ladrão, era assaltante, era bandido. Mas eles estavam lá na prisão, ou estavam andando, sei lá, em outro bairro. Mas as más companhias, o que que significa isso para mim? Eu não sabia, eram os meus colegas, né? Eu gostava de jogar bolas com ele, para quadra. Mas depois que eu descobri que os maus costumes das más companhias, eu comecei a adquirir. Aí que eu saquei, o que minha mãe estava falando é dos maus costumes que as más companhias trazem. Então, eu estava imitando eles. Então, quando você chega em casa falando coisas ruins, né, palavrões, a sua mãe, que isso? Onde você aprendeu isso, menino? Você está andando com essa maluquice? Com esses malandros aí na rua aprendendo essas palavrão? Aí a mãe já corrigia, né? Então, porque para o meio que você estava vivendo, o palavrão era uma atitude, eu sou livre, eu gosto de falar o que eu quero. Só que a liberdade é uma coisa perigosa nesse sentido, porque você não consegue fazer tudo o que você quer, porque existe um mundo espiritual tentando te destruir. Então não dá para fazer tudo o que você quer, porque você tem que escolher aquilo que te dá vida, entendeu? O que te dá vida é o que você tem que escolher na vida, porque tem coisas que te dão morte, né? E os pecados é aquilo que te dá morte, te traz morte. Então, desde de um palavrãozinho que às vezes a criança aprende fora de casa, na escola, no meio dos coleguinhas, um mau costume, até as coisas mais ruins, as mais pesadas, né, que são crime, que são roubo, desonestidade, falta de caráter, coisas do tipo, que vão destruindo a pessoa. Aí o que que acontece? Quando você está numa caminhada, né, a vida ela vai te seduzindo, né, para o mal. Se você tem uma boa educação, é claro que você vai se manter equilibrado. Mas às vezes a pessoa já passou por um lar difícil e cai, né, num drogas, sei lá, todo tipo de vida difícil que existe, né? Não dá nem para dizer, prostituição, drogas e roubos e crimes, né? Que é o mais assim extremo da sociedade. Mas a pessoa começa a sofrer porque ela não tem outro conteúdo, ela está recebendo só aquele conteúdo, então ela vai produzir só aquele. Mas em algum lugar no coração dela, se ela começa a sentir dor e sofrer, perguntar para Deus, Deus, onde tu estás? Deus, por que que eu estou passando por isso? Deus, por que que eu tive essa vida? Por que que a minha vida é assim? Já começa a quebrar essa história para uma nova história. Porque todas as pessoas que se converteram mais tarde foram aquelas pessoas que ficaram tristes com o pecado que praticavam, né? Triste com o pecado que praticavam. Então, não é porque você nasceu de uma boa família e recebeu uma boa educação que você não pratica pecados. Você também vai praticar pecado. Só que a boa educação vai te dar uma resistência, porque toda boa educação ela foi baseada onde? Onde que os pais aprenderam a dar boa educação nos filhos?
Se você te perguntar, foi na palavra de Deus. Porque a antiguidade dos patriarcas é que ensinou o mundo a temer a Deus através do lar, através da família. Né? E aí virou a educação familiar. Né? Então, todos os povos tiveram algum tipo de educação familiar, seja dada por Deus ou dada pelos seus deuses. Né? Então, essa educação familiar, ela poderia estar contaminada, que são aqueles espíritos familiares que transmitem de geração em geração. Por exemplo, o pai bebe, o filho bebe, o avô bebia, né? O pai bebe, o filho bebe, o neto vai beber. Não são espíritos familiares. O avô fumava, o pai fumava, e assim, entendeu? Aqueles espíritos familiares que vão acompanhando. O avô tinha problema com dívida, o pai tem problema com dívida, o filho tem problema com dívida, o neto. Então, quando você está ali naquele... Pô, mas espera um pouco. Mas meu avô tinha isso, mas meu pai tem isso, e eu vou ter isso, e o meu filho vai ter isso. Não, espera aí, eu vou cortar. Você quer cortar aquele vínculo, quando você ganha essa consciência. Tem gente que, quando ela tem um conceito de certo e errado, que não tem um evangelho, não tem igreja, não tem nada, ele já quer cortar por ele mesmo. E todo mundo pensa, quem não tem o evangelho, quem não tem a visão espiritual, pensa que é só uma questão de certo e errado, como eu pensava também. Ah, não, isso é certo, isso é errado, então o errado traz consequência errada, o certo traz coisa boa, então vou só fazer isso. Quando você vem para a fé, e você conhece a Jesus, aí você descobre o mundo espiritual. E no mundo espiritual, aí você já sabe que o inimigo existe, que ele está tentando corromper você, porque ele odeia você. Tem duas coisas que você não sabe na vida. É o quanto o inimigo te odeia e quanto Deus te ama. Você não sabe dessas duas coisas. Então, você precisa, vamos dizer assim, às vezes, padecer por alguma situação para entender quanto o inimigo te odeia, para você correr para Deus. E você, em Deus, precisa entender o quanto Deus te ama para você se entregar para Ele. Porque todos nós somos receptivos ao amor. Todas. O ser humano foi feito para ser receptivo ao amor. Já foi feito um estudo, o ser humano é receptivo ao amor e o nosso cérebro foi feito para receber a verdade das coisas. Tá? Então, tem todas as outras coisas boas que Deus nos preparou para ser, mas vamos falar só dessas duas, por enquanto. Então, veja só, se você vive num mundo só de mentira, você vai ser uma pessoa altamente rebelde, estressada. Né? Por quê? Porque o engano e a mentira causam uma confusão mental e gera estresse. Por isso que tem gente perdendo a noção das coisas com um alto nível de estresse porque vive num mundo mentiroso, né? Ou num ambiente mentiroso. Tem outros pecados, né? Orgulho, vaidade, avareza, que é você querer possuir as coisas. Tem um monte de pecados nesse sentido. Mas, então, para cada pecado, tem uma virtude oposta. Então, às vezes, o certo é você preencher com a virtude para o pecado sair, ou seja, preencher com a luz para as trevas ser dissipada. Não é um confronto. Você não consegue mudar a ideia de ninguém. Por exemplo, se alguém é orgulhoso, você começa a falar, você tem orgulho, você tem orgulho. Ele não vai, ele não vai mudar, porque o orgulho já vai bloquear ele. Sabe? O orgulho já vai bloquear ele. Se uma pessoa é mentirosa, você começar a falar, você é mentiroso, não vai. Entende? Então, o que você tem que fazer? Você tem que testemunhar a verdade para quem é mentiroso. Aí a pessoa vai ter aquele choque. Mas por que ele fala assim? Por que ele é desse jeito? E por orgulhoso, você vai manifestar humildade. Para o agressivo, você vai manifestar doçura. Entende? Para aquela pessoa que tem ódio, você vai manifestar o amor, porque a luz ela vai quebrar as trevas, despedaçar as trevas, vai anular as trevas. Então é assim que você faz. Então,
O bom evangelista, aquele que leva a palavra de Deus, é aquele que leva a luz do amor de Deus e a pessoa, no recebimento do amor, se constrange a mudar e se arrepender. Entende? Se você chegar, arrepender, 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 e batendo, a pessoa fala, mas eu tenho que arrepender do quê? Eu sou tal, eu já me assumi como pessoa. Quem é esse para falar alguma coisa para mim? Então a pessoa ela tem que olhar e falar assim, puxa, mas espera um pouco, será que eu não estou errado, não? Quando é que nem a loucura, né? Dizem que quando o louco desconfia que está louco, ele começa a se curar, né? O louco, ele nunca acha que está louco. Então, o pecador, quando ele desconfia que ele é pecador, ele está começando a se curar. Entende? Então, quando a pessoa orgulhosa desconfia de que ela é orgulhosa, ela está começando a ser humilde. E assim vai, sabe? Vai começando a troca. E Deus, ele vai permitindo coisas na sua vida, porque o Espírito Santo, ele não só trabalha na vida do crente. A gente pensa que o Espírito Santo só trabalha na vida do crente porque o crente aceitou Jesus. Não. O Espírito Santo está trabalhando no mundo inteiro. E ele está batendo na porta do mundo inteiro. Quando chega um tempo que é o juízo, que nem agora, é porque várias chances, algumas pessoas não quiseram, rejeitaram. Então, é por isso que fala, você está dormindo, acorda, você está dormindo. Quando você acorda, fala, oh, o quê? O que você disse, Espírito Santo? Eu estou errado? Eu preciso mudar? Entendeu? Então dá aquele choque, mas só o Espírito Santo consegue fazer isso. A gente só consegue anunciar as boas novas, como Jesus já falou até num dos sonhos da Erin. Você não pode e não consegue quebrar a cabeça das pessoas ou mudar o raciocínio delas, ou inverter, né, das trevas para a luz. Você não consegue, é só o Espírito Santo que consegue, mas você consegue anunciar as boas novas. As boas novas é que nem você oferecer um prato de comida gostosa para quem está faminto. Pensa, né? O cara está morrendo de fome, você passa assim com um peru assado, com coisas mais deliciosas da terra, a pessoa, o que você espera de uma pessoa que está faminta? Que corra atrás de comida. E o que você espera de um pecador? Que ele corra atrás da salvação. Mas ele tem que enxergar que o pecado é aquilo que está na vida dele, que está levando ele para o abismo. Entende? Ele precisa olhar um pouco a história dele para trás e para frente e ver a corredeira do rio que vai ter uma cachoeira lá na frente. Entende? Aí quando você fala assim, opa, eu estou numa corredeira de rio e isso aqui vai cair para onde? Né? Vai ter uma corredeira. Então, esse olhar para trás e para frente é uma reflexão que o próprio Deus vai dar para a pessoa. E aí entra o poder da oração. Por quê? Porque o mundo inteiro está numa corredeira louca. Todo mundo sabe que o mundo inteiro vai cair no despenhadeiro, certo? Concorda? E Deus está, já deu até uma profecia do Brenda, né? Deus está na montanha gritando para as ovelhas. Então, a sua oração, que você está intercedendo pelo mundo, está dizendo assim, Senhor, Senhor, faz ele perceber a corredeira, que tem uma cachoeira cascata que vai se despedaçar lá na frente. Aí uma alma está assim, dentro de um barco, assim, a corredeira está levando ele, o barco pode ser a vida dele, pode ser a família dele, pode ser o trabalho dele, pode ser o orgulho dele, aquele barco está levando. Aí ele acorda, aquela oração atinge ele, aí ele olha assim para trás, para lá, falei, meu Deus, eu estou indo para o abismo. Aí, pum, aí começa a gritar Jesus, entende? Então, essa análise, às vezes as pessoas fazem sem precisar de tanta ajuda assim, vamos falar, porque todos nós fomos orados para ser convertidos. Alguém orou por mim. Eu não sei quem, como, alguém orou por mim. Eu não fui testemunhado de nada. Não chegaram assim pregar o evangelho, eu só fiz uma pergunta para Deus. Eu estava escovando, meu pai, eu tinha muito problema com meu pai, né? E eu pedi para Deus ser o meu pai. Aí eu falava, Deus pai, e a minha mãe falava, ajoelha ao pé da cama todo dia e fala com o papai do céu. E eu, desde criancinha, desde 4, 5 anos, fazia isso. Aí um dia, eu já tinha 18 anos, estava escovando os dentes assim, olhei no espelho e falei assim, ué, pai, quem é Jesus? Mostra para mim quem é Jesus. Se ele é um mistério, que a igreja diz que existe os mistérios de Deus, mostra para mim quem é Jesus.
Aí eu voltei a escovar o dente, né? Limpei ali e tal, e fui embora. Aquela pequena oração mudou tudo na minha vida. Mas o que que aconteceu? Eu creio que em algum lugar do mundo alguém estava orando por mim. E eu oro pelos perdidos, como Jesus falou, eu não sei o nome do perdido, eu não sei a casa do perdido, eu não sei onde ele fica, quem é ele, se ele é branco, se ele é alto, se ele é velho, se ele é novo, se ele é pequeno, se ele é da China, se ele é do Japão. Eu só oro pelo perdido. E o Espírito Santo vai lá buscar esse perdido. Entende? E é isso que nós precisamos fazer agora, nesse tempo. É orar por esses perdidos. E o que que acontece? Às vezes, um perdido, ele vai se tornar um dos 144 mil, por exemplo. Vamos dizer, que é o topo, né? É a elite de Deus. Os soldados celestiais mais preparados para a batalha. E, às vezes, ele apenas vai ser um crente que vai ser salvo, né? E um cidadão do céu, normal, né? Um filho de Deus normal. Então, o que que faz isso? O que que faz essas categorias? É a maneira como você responde ao teu chamado. Se eu falo, eu entro no ônibus assim, que nem outro dia eu ouvi o pastor Luiz Hermínio da Mevan falando, que ele entrava no ônibus, né, assim que ele se converteu, louco para falar de Jesus, aí entrava no ônibus assim, gritava, Jesus te ama, e pum, saía correndo. Entende? Ele fazia assim, ele não conseguia evangelizar no começo, ele só fazia assim. Entrava no ônibus e gritava, Jesus te ama, e para todo mundo olhava para trás assim, ele pum, saía correndo. Então, o que que você faz quando você ouve isso? E o que você faz quando você recebe alguma coisa de Deus? É o como você responde é que te qualifica, entende? Então, o pastor Jones falou sobre a escalada que os homens colocam dentro de um ministério. Ah, eu quero ser pastor de uma grande congregação e ter honra de ser um pastor. Mas será que essa é uma honra verdadeira? Ou a tua honra é cuidar de uma igreja pequena, com todo o amor do teu coração, e lá no céu o teu galardão vai ser muito maior do que o pastor que cuidou daquela igreja maravilhosa, mas tinha orgulho, tinha vaidade, tinha soberba. Entendeu? Como a escala de Deus é totalmente diferente. Então, por que que Deus está... por que que a escala do Senhor Jesus é diferente da nossa? Que nós olhamos a aparência, como o Senhor falou para Samuel. Nós olhamos para esse mundo, e Deus olha o quê? O conteúdo. O coração é como uma caixa de joias, né? A gente pensa assim, tem várias definições para o coração, é o centro do seu ser, é uma caixa de joias, você coloca ali, é um cofre com o pescoço muito longo, né? Que demora para, como é que é, rápido para a moedinha escorregar lá no fundo, mas para tirar é horrível quando cai alguma coisa ruim, né? Tem várias definições para o coração. Isso é bom a gente saber como que é o coração, o que nos define, né? Mas aí você pensa, como eu estou me categorizando? Em que patamar eu vou estar? Depende do quê? Do outro que te machucou, que te derrubou? Não, depende de como você respondeu, né? Uma vez eu estava numa depressão e eu fui para um psiquiatra. Aí ele falou assim, Lucas, desgraça acontece com todo mundo na Terra. O problema não é a desgraça, o problema é como você sai dela. Aí eu, falei, opa, isso aqui já vai me ajudar, é uma chave. Veja o que é chave. Chave é uma palavra que destranca uma ideia que está te prendendo. Então, Jesus nos Sonhos da Eren, pode ver aí, quem lê os Sonhos da Eren? Catiúcia Rayal, Rosana Rueg, Ana Lúcia, todo mundo que lê os Sonhos da Eren. Jesus te está dando uma chave, chave, chave. Aí esse último sonho da agora é o 838, né? Eu tenho todas as chaves. Então peça. Ele tem todas as chaves, então peça. Então, que destrava, né? Eu tenho agora um vídeo na Santa Ceia, como é que nós vamos ser transformados à imagem de Jesus no corpo, né? Ah lá, que foi o que eu comentei no pastor Jones, que eu não podia falar a sigla, né? Daquele negócio que tinha no sangue da gente. Não podia falar porque ela não caiu a live. Mas agora eu coloquei lá no canal. Então essa chave me dá uma posição para eu falar assim na Santa Ceia, poxa, eu tomei aquele negocinho lá, meu Deus, eu quero purificar meu coração. E o Senhor vai me usar da Santa Ceia para me limpar,
Porque ali, se o homem, por uma tecnologia de alimento, agora é alimento, gente, agora é ar pulverizado no ar, muda o teu, né? Genético, né? Então Deus, pelo alimento da ceia, também pode mudar para aquilo que Jesus quer, que é o corpo transformado. Então, veja só. Então, nós temos chaves e nós precisamos dessas chaves. E quanto mais você humilha, mais você clama, mais você deseja. Porque o que você tem que ser? Atraído por Jesus. O que é ser atraído por Jesus? É ele fazer um reflexo do seu rosto dentro do teu coração. Quando ele olhar para dentro do teu coração e for que nem um espelho, ele olhar e se ver lá dentro, você está pronto. Você está preparado. Ou você vai para morar com ele. Entende? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós tivemos uma queda, o nosso pai Adão caiu. Então, nós estamos recuperando uma identidade perdida para ser semelhante a Jesus. Qual foi o propósito da criação? A criação foi feita para quê? Para a gente ser orgulhoso, todo mundo ter sua casa rica, ter o seu carrão e sair desfilando na avenida com a melhor roupa? Não. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O Pai e Jesus falou. Vamos fazer o homem para ser a nossa imagem e semelhança. Então, quando nós formos a imagem e semelhança de Deus no amor, na justiça, na retidão, na fidelidade, né? Em todas as coisas boas espirituais, aí nós cumprimos o propósito da criação. Aí Deus pode descansar. O Senhor, ele ainda não descansou. O 7º milênio ainda não veio. A igreja ainda não foi transformada. Ele fez aquele descanso, ele trabalhou aqueles 6 dias da criação, né? Da nossa criação, depois eu explico, porque teve a criação dos anjos. Mas ele trabalhou aqueles 6 dias da nossa criação e descansou para nos dar o exemplo. Mas o descanso eterno que Deus quer para ele com seus filhos, né? É só, vai ter no milênio e depois na eternidade. Entende? Então, essa é a linguagem que Deus está fazendo na história da humanidade. Existe a linguagem que Deus está fazendo na minha história, na sua história, na nossa história, na história da igreja, que é um conto, é como um conto de fadas, ou um conto, sei lá, épico, de uma saga, de uma guerra, de um, sei lá. Então, eu não fui chamado para pastor. Eu tinha até medo. Porque sabe por quê? Deus me chamava de Gideão. E Gideão era o quê? Um guerreiro. E eu sempre enfrentei guerra espiritual, guerra, lutando com o demônio. Para batizar, foi lutando com o demônio aparecendo para mim, eu vou te pegar, não sei o quê. E eu corria para a igreja e pedia batismo porque eu queria escapar do inimigo. E eu não tinha como lutar contra ele, eu só falava palavras que eu ouvia e eu não sabia o sentido. Então eu era guerreiro. E um dia, como é que é o nome? O Gideão, ele botou uma estola sacerdotal e ali foi um tropeço para ele. Eu fugia desse negócio de querer ser ungido pastor, querer qualquer coisa de pastor. Mas eu não, eu sou um Gideão, vou botar a história sacerdotal, vai ser tropeço para mim. Não quero. Eu quero ser guerreiro. Guerreiro vai lá, arranca a ovelha da boca do leão, mata o leão e traz a ovelha de volta. Então, esse é o guerreiro. Né? Então, eu queria ser guerreiro. Aí tinha um irmãozinho que ele falou assim, irmão, o que você quer? Todo mundo perguntava, os jovens perguntavam, né, a gente conversando na porta da igreja, às vezes no culto de jovens, a gente perguntava, o que você quer? O irmão falava, eu quero ser o maior expulsador de demônio do mundo. Eu não quero deixar um demônio, né? Aí eu falei, nossa, que legal e tal. Mas eu pensando, mas poxa, eu quero expulsar o demônio, mas e depois? Né? Se você expulsar um demônio e a pessoa não estiver preparada, volta 7. Então eu expulso 7 demônios e volta 7 vezes 7, né? Se a pessoa não estiver preparada. Então a melhor coisa que tem é o quê? Edificar o coração. Porque edificando o coração, o demônio não volta, porque casa vazia, ele volta a ocupar. Edificar o que é? Preencher com Jesus. É a coisa que eu mais gosto de fazer. É fazer você entender quem é Jesus para ser cheio dele, para ser parecido com ele, para ser transformado nele. E qual que é a minha oração? Me transforma, Senhor, como tu és. Então, na Bíblia, tem vários lugares que fala de ser semelhante a Jesus, né?
Tem uma carta de Paulo que fala assim, para que cheguemos à estatura do varão perfeito, à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Né? São essas coisas que estão lá. Na carta de Hebreus fala assim, que nós possamos chegar à Assembleia Universal dos Primogênitos. Aí fala assim, poxa, mas eu sou primogênito da minha família, mas a minha irmã que vai se salvar não é primogênita? Como que fica? Veja só, primogênito é que você é único e não tem ninguém igual a você no universo inteiro. Entendeu? Então, assim como Jesus é o primogênito de Deus, nós vamos ser primogênito, porque nós vamos ser o primeiro naquela condição e não tem ninguém igual a nós. Entende? Então, uma vez eu vi essa palavra explicando, né? Que você só é o caçula. Você pode ser o caçula, mas espiritualmente você pode ser o primogênito, porque não tem ninguém igual a você. Então, Deus quer salvar você para você ser o primogênito dos espíritos aperfeiçoados. Então, aquele espírito aperfeiçoado como Jesus, naquela qualidade como Jesus. É que eu já falei, por exemplo, eu gosto de azul. Vamos supor que Jesus gosta de amarelo, né? E vermelho, por causa do sangue. Quando eu chegar lá no céu, eu não vou ser robótico e clonado para falar assim, não, agora eu vou gostar de amarelo e vermelho. Não, Deus, ele quer eu gostando de azul, entende? Aí você também tem os seus gostos e Deus vai querer que você seja você mesmo. Então você não perde a sua identidade, você ganha o conteúdo de Jesus, o caráter de Jesus. Entende? Mas a sua especificidade humana de como você realmente é e como Deus te criou para ser é uma liberdade. É uma liberdade. Por isso que fala lá a multiforme sabedoria de Deus. Que Deus tem muitas formas da sabedoria dele se manifestar. Né? Então, você de um jeito. Às vezes, né, você aprende a resolver um problema de um jeito. Aí o outro aprende a resolver o mesmo problema do outro jeito. Mas os dois jeitos conseguem resolver o problema. Entende? A maneira de fazer, às vezes, é pessoal. Mas dá certo, porque Deus abençoa. E a outra maneira também dá certo. Então, essa individualidade, porque não é pecado, né, não é desvio. O que é pecado? Desviar-se de Jesus. Por que os pecados, todos a lista de pecados são pecados? Porque desvia de Jesus. É só por isso. Entendeu? Tá? Eu posso pegar a Bíblia e pregar ela acusando as pessoas, ferindo as pessoas. Eu estou pregando a Bíblia, mas eu estou pecando. Ué, mas como pecando, pregando a Bíblia? Porque eu estou fazendo um mau uso. Então, estou desviando as pessoas. Em vez de levar elas para Jesus, estou desviando dela. Então, você pode usar até de uma escritura para pecar. E você pode até fazer exageros espirituais e pecar, porque se torna um religioso. Entende? Então, a palavra pecado, você não pode ver assim como uma coisa. Tudo que me desvia de Jesus. Pronto. É simples. Tudo que me desvia de Jesus, me tira do foco de Jesus, eu tenho que ir para Jesus. Eu não tenho que ir para o meu eu, né? E nem adorar qualquer outra coisa. Só Jesus. Então, essa é a base. Quando você pega a base, a essência, pronto. Você agrega as outras coisas, diferenciando tudo pela essência. Aí fica mais fácil. Tá bom? Amém? O seu som aqui no meu celular não está saindo. Mas eu não sei, eu acho que a rede aqui está com problema, porque lá depois no áudio sai. Tá saindo agora? Lá depois sai. Eu vou ter que. É que aqui no YouTube sai atrasado, então não dá para mim ouvir em tempo real o que o senhor está falando. E eu não sei, essa rede aqui está com problema. Quando chove, dá esses problemas. Estou O senhor tentando está me arrumar ouvindo aqui. Peraí, agora? deixa eu só diminuir a tela, que às vezes dá probleminha de tela. Não voltou. Da outro dia eu dei uma dedada na tela e Alô? voltou. Ah, voltou. Tá bom. Estranho, né? Pode falar, pastorzão. Tá bom, o senhor tocou no tópico interessante. Dá para fazer uma live sobre as escrituras sendo usadas para tirar as pessoas do caminho. Nossa, tem muito o que falar sobre isso.
E Jesus fala nisso constantemente. Eu fico com dó das ovelhas que estão vindo, pessoas que não estão levando as ovelhas para o Senhor. Nas Escrituras, não é complicado isso, estão dormindo. É que nem ele fala, acredito que vai ter um grande choque aí no futuro vindo aí. Uhum. Mas é um grande tópico, né, pastor Lucas? Tem muita coisa para se falar sobre isso. Aliás, a questão toda, que é uma guerra espiritual, que isso é só uma arma, né? Ela é um pacote muito maior, né? Essa questão da... porque, assim, o inimigo, ele pega o que é de Deus e ele deforma. Ele pega o que é de Deus e ele deforma. É sempre assim. Ele não cria nada, ele só deforma. E ele não... outro dia eu ouvi o pastor falando assim, por que ele mandou matar todas as crianças? Porque ele não sabia quem era. Então, o inimigo não tem revelação. Ele não tem revelação, aí ele faz assim na estatística, né? Para tentar Muito acertar. bem, pastor. Agradecemos a Deus pela mensagem de todos vocês hoje. Amém. O senhor quer fazer uma oração para os irmãos, ao redor do mundo, por favor? Amém. Ó Senhor Jesus, colocamos a nossa história da nossa vida e a história do mundo nas tuas mãos, Senhor. Sabemos que tudo vai concordar para o bem daqueles que te amam, Senhor. Mas ainda também sabemos que há muitas e muitas vidas que precisam ser salvas, que precisam acordar, e que por alguma circunstância da própria vida que foi, às vezes, obstinada, ou por alguma intempérie que nós não entendemos, ela vai precisar acordar no meio da tribulação, Senhor. Ó Deus, que mesmo assim, mesmo ainda que seja no último recurso, no último momento, mas que acorde e seja salvo, e nós sempre estamos suplicando pelo perdido, Senhor, e para que a tua colheita seja grandiosa, Senhor. E também suplicamos pela noiva, que ela esteja preparada, Senhor, adornada, pronta para te receber. E também, Senhor, pelos 144 mil que vão enfrentar uma batalha terrível aqui, mas que desde já eles sejam vitoriosos, Senhor, assim como a noiva e as duas testemunhas, Pai. E nós rogamos que cada vidazinha que está no mundo, Senhor, que não está entendendo o que está acontecendo, que se desperte, e cada vidazinha, Senhor, que está sendo ceifada nessa terra, que antes de qualquer coisa, Senhor, caia o arrependimento e caia o quebrantamento e o clamor por Ti, Pai. Porque mesmo, Senhor, uma pessoa não entendendo o que está acontecendo, mas sabendo clamar a Ti, Senhor, de alguma forma, o Senhor ouve e o Senhor socorre, porque vê a sinceridade do coração e resgata aquela alma. E é isso que nós pedimos, Senhor, que Teu Evangelho seja pregado em toda nação, tribo e língua, para que eles saibam, Senhor, que Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, e que quer levar-nos todos para casa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, querido. Eu gostaria de pedir oração sobre o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, em nome da igreja, em nome de Jesus, que todo tipo de retaliação com todos os pastores, todos as sacerdotisas, todos que fazem orações, pregações, louvores, que o inimigo não ataque, seja quebrado por terra, todo ataque e retaliação contra eles, no nome de Jesus, nós não admitimos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido. Vamos terminar a live. Amém.